Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar os primeiros algoritmos utilizando a lógica de programação. Mas antes, é importantíssimo eu definir com vocês um ponto, que é a definição de um propósito. Nós precisamos definir um propósito para que a gente possa trabalhar de uma forma consistente. O nosso foco aqui ao longo desse curso vai ser aprender algoritmos e lógica de programação utilizando pseudocódigo, no caso a gente chama esse pseudocódigo de Portugal, usando uma ferramenta visual para poder implementar esses pseudocódigos que são feitos na linguagem que a gente conhece como Portugal, que é para a gente trabalhar a base de algoritmos. Outro ponto que é super importante de reforçar para vocês é sempre lembrar que todo computador trabalha com uma sequência de funcionamento. Esse funcionamento básico do computador, que seja um tablet, seja um smartphone, seja um console de videogame, todos eles trabalham com 3 etapas básicas de processo: a entrada de dados, o armazenamento e ou o processamento desses dados e a saída desses dados. É sempre importante você lembrar desses 3 passos: entrada, processamento e armazenamento e saída. Com base nisso, a gente vai ter o que é essencial para que a gente possa compreender as sequências quando a gente for desenvolver os nossos primeiros algoritmos. Para a gente poder programar, a gente precisa de algumas ferramentas básicas. Caso você esteja trabalhando num computador de mesa, um PC, desktop ou um notebook, você pode trabalhar com uma ferramenta chamada Visualg. Pode ser a versão 2.5, a versão 3.0, eu vou disponibilizar o link delas na descrição do vídeo. Pode ser o Portugal Studio, que é uma outra ferramenta bastante importante e excelente. Se você não tem como fazer a instalação dessas aplicações, você pode trabalhar com o Portugal Online. Só que ele tem alguns requisitos. É necessário você fazer algumas instalações no seu computador para que ele possa funcionar corretamente. E se você não tem um computador de mesa, um desktop, você pode utilizar o seu celular para trabalhar a programação. Programar no celular é possível, não é recomendável, porque é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais demorado, em função dos tamanhos das telas, em função da questão da gente ter que digitar. Às vezes a interatividade com o celular para esse tipo de atividade não é tão boa, mas isso depende de cada usuário. Você pode utilizar um aplicativo chamado Pseudocode, você pode pesquisar ele lá na sua Play Store, você vai encontrar ele. E você também pode procurar por um aplicativo chamado Portugal Online. Ele não está disponível na Play Store, mas se você procurar na internet, você irá encontrá-lo. Eu vou aqui no meu navegador web e mostrar para vocês os links principais desses aplicativos que eu comentei com vocês. O Visualg está nessa página chamada apoioinformatica.inf.br. Tem informações aqui, tem um manual, tem requisitos, tem várias informações. Você pode tentar baixar por aqui, só que até onde eu lembro esse link não está mais funcionando, por isso que eu vou disponibilizar o link para vocês na descrição do vídeo. Você pode também baixar a versão 3.0 do Visualg. Aqui também tem muitas informações, tem como você baixar e tem várias informações sobre esse projeto. Você pode também baixar o Portugal Online, caso você queira. Também aqui tem no site do Portugal Online, que é no light.acad.univale.br/Portugal, todas as informações sobre esse projeto e como você pode utilizá-lo. Daí, caso você precise baixar o Portugal Online, também tem um site aqui chamado vineanalista.github.io/Portugal. Nele tem todas as instruções do Portugal Online, como ele funciona e o que você precisa fazer para poder executar e instalar ele no seu computador. E aquele aplicativo que não está na Play Store, que é o Portugal Online, você pode baixá-lo aqui por esse site m.apkpuri.com. Nesse link você pode baixá-lo. Eu vou colocar todos esses links basicamente lá na descrição do vídeo. Então, esse aplicativo, quando você baixar lá no link, você vai encontrá-lo da seguinte forma. Ele vai vir numa pasta zip. Se você baixar a versão 2.5, que é a que eu recomendo, que ela é bem leve, bem simples de ser trabalhada, ou se você baixar a versão 3.0, que ela é um pouquinho mais pesada, ela ocupa um pouco mais de espaço, mas o procedimento de uso é basicamente o mesmo. Então o que você vai ter que fazer basicamente é clicar com o botão direito e mandar extrair aqui. Quando você mandar extrair, ele vai, no caso do Visual, que são 2.5, ele vai descompactar um arquivo apenas, que é o arquivo do Visualg. Esse arquivo é o arquivo executável.
Para que ele fique lá na sua área de trabalho, você pode clicar com o botão direito nele e escolha a opção Enviar para a área de trabalho, criar atalho. Feito isso, quando você for lá para a sua área de trabalho, você já vai ter aqui o atalho do VisualG. Eu recomendo que vocês usem o VisualG versão 2.5, ele é muito mais leve, muito mais simples, a interface dele é super simples de ser trabalhada. A tela dele tem uma interface que é um pouco mais antiga, lembra os sistemas operacionais mais antigos do Windows, mas isso daqui é apenas um detalhe. Uma coisa que a gente pode fazer é ver que ele tem aqui uma barra de menus, ele tem uma barra aqui de ferramentas com vários botões, e ele tem aqui basicamente 3 áreas. Ele tem a área do código aqui em cima, que a gente tem o algoritmo em si. Aqui embaixo ele tem uma tabela que ele vai mostrar informações para a gente a respeito das variáveis, que a gente vai aprender hoje o que são essas variáveis e para que elas servem. E aqui do lado direito ele também mostra o resultado da execução dos nossos códigos. Então nós temos essas áreas basicamente no VisualG. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui em ferramentas, em opções. Aqui na aba editor eu vou mudar o tamanho da minha fonte para 16, que é o tamanho maior, para poder ficar mais legível para vocês. Vou confirmar aqui no botão OK. Observem que está bem maior. Os algoritmos no VisualG têm a seguinte estrutura. Eles apresentam a palavra reservada algoritmo. Entre aspas, tem um espaço para você declarar o nome do algoritmo que você está criando. Daí você tem essas linhas que estão marcadas na cor verde. Todas essas linhas que começam com barra barra são linhas de comentário, são linhas que não são executadas no seu programa, são só para anotações. Por exemplo, aqui a gente pode declarar qual função ou qual ação esse nosso algoritmo vai executar. Daqui a pouco a gente vai fazer o preenchimento dela. Aqui abaixo tem um comentário de autoria, você pode, por exemplo, digitar o seu nome. Um pouco mais abaixo aqui tem a data que você está fazendo esse algoritmo. Você pode colocar essa data, pode colocar outra, fique bem à vontade. Só vou teclar um Enter aqui para dar um espaço. Um pouco mais abaixo, nós temos aqui uma área que a gente chama de seção de declarações, que é essa área aqui abaixo da palavra reservada var, que significa variáveis, onde a gente faz a declaração das variáveis, que a gente vai ver um pouco mais para frente ainda nesta aula. Depois nós temos uma seção chamada início, que é a seção de comandos, que eu vou teclar aqui também 2 vezes o Enter para poder abaixar um pouquinho. Vou mudar aqui um pouquinho o tamanho, só ajustar aqui para poder melhorar a visibilidade. Então, essa seção aqui, entre a palavra reservada início e a palavra reservada fim algoritmo, marca o corpo do nosso algoritmo, que é onde a gente vai colocar cada instrução ou comando que a gente precisa que o nosso programa execute. Então, para a gente começar, nós vamos aprender a digitar o primeiro comando. Eu vou pressionar aqui a tecla Tab e vou digitar o primeiro comando, que é o comando escreva. O comando escreva é um comando de saída. Ele é usado para a gente escrever um conteúdo de texto, de uma variável, em tela. Depois, entre parênteses, eu tenho que colocar o conteúdo que eu quero escrever. No caso, a gente vai escrever a famosa mensagem Olá Mundo. Então, entre aspas, eu vou digitar Olá Mundo. Como eu estou escrevendo um texto, eu sou obrigado a escrever entre aspas. Observem que conforme a gente vai digitando as palavras, algumas vão ficando coloridinhas. Essas cores elas são importantes para a identificação do nosso código. Vamos aproveitar e já mudar o nome do nosso algoritmo lá em cima para Olá Mundo. Eu vou colocar tudo junto, sem espaço. E a função aqui eu vou escrever, que é exibir a mensagem Olá Mundo na tela. Então percebam que nós temos aqui o nosso primeiro algoritmo. É muito interessante que você armazene esse seu algoritmo. Então vamos lá em arquivo, salvar. Você poderia fazer Ctrl S também, ia funcionar sem problema. Daí você escolhe uma pasta onde você vai guardar esses seus algoritmos. No meu caso, dentro da minha área de trabalho, eu criei uma pasta chamada algoritmos. É dentro dela que eu quero guardar os meus trabalhos que nós vamos utilizar ao longo desse curso. Daí, aqui embaixo, eu vou definir o nome do meu algoritmo. Eu vou colocar o nome Olá Mundo. Vejam que eu coloquei aqui sem espaço. Tá? Eu poderia colocar com espaço também, sem problema, mas eu preferi aqui deixar esta regra de colocar o nome sem espaço e tudo em minúsculas. Então, o nome do meu arquivo vai ser Olá Mundo. Dentro da pasta algoritmos, eu vou salvar. Observem que aparece o nome dele aqui em cima.
Após criar o algoritmo, após salvá-lo, a gente precisa executar, ou seja, fazer esse nosso algoritmo rodar para ver se ele está funcionando de fato. Para isso, você pode fazer o clique no botão executar ou pressionar a tecla F9 do seu teclado. Eu vou usar o botão porque a tecla F9 do meu computador está sendo usada aqui pelo meu gravador do vídeo. Então, vou clicar no botão executar. Ele vai fazer a execução do algoritmo aqui embaixo. Para eu ver esse algoritmo ser executado em um terminal do MS-DOS, esse botão aqui que está o C:/, precisa estar ativado. Então eu vou ativá-lo aqui. Observem que ele está ativado. Vou clicar de novo no botão executar. Ao clicar no botão executar, observem que aparece aqui o resultado da execução do nosso primeiro algoritmo. Foi escrito em tela a mensagem Olá Mundo. E daqui a gente tem algumas mensagens básicas. Fim da execução, feche esta janela para retornar ao visual que vou fechar aqui. Então nós conseguimos fazer o nosso primeiro algoritmo usando o pseudocódigo ou Portugal. Vamos agora fazer o nosso segundo algoritmo. Para isso eu vou salvar aqui as nossas alterações no arquivo salvar. Não tem a opção arquivo fechar, então basicamente se eu quiser fazer um novo algoritmo eu tenho que ir em arquivo e escolher a opção novo. Agora pense da seguinte forma: nós fizemos a digitação de uma mensagem direta, que é Olá Mundo, para escrever em tela. Mas vamos supor que eu quisesse escrever uma outra mensagem e não passar ela diretamente lá dentro do comando escreva, como nós fizemos. A gente pode fazer isso utilizando um recurso que a gente chama de variáveis. As variáveis, elas são espaços reservados na memória. Nós usamos as variáveis para poder armazenar informações. Todas as variáveis têm um nome que a gente também pode chamar de identificador. Além dos nomes, as variáveis também têm um tipo, que é um tipo de dados. Por exemplo, a gente pode ter uma variável com o nome, que pode ser o nome de uma pessoa. Nós podemos ter uma variável com o nome chamado curso. Nós podemos ter uma variável com o nome mensagem e assim por diante. Essas variáveis, como nome, curso, mensagem, elas são de um tipo que a gente chama de caractere, porque elas vão armazenar dados do tipo texto. E os dados do tipo texto precisam ser declarados entre aspas. Por exemplo, o nome Edson tem que ser declarado entre aspas. O curso algoritmo tem que ser declarado entre aspas. Nós podemos ter também variáveis com o nome idade, para representar a idade de uma pessoa. As idades são números do tipo inteiro. Os números inteiros são 0, 1, 2, 3, 10, 100, menos 1, menos 10. No caso de idade a gente não tem, obviamente, valores negativos. Mas o número inteiro é um tipo de dados e idade é um nome de um tipo de variável. Peso, altura também são exemplos de variáveis, que no caso armazenam dados do tipo real, que são dados do tipo fracionado. Por exemplo, 0,5, 3,14, menos 2,1. No caso a gente não usa vírgula. Em linguagem de programação, no lugar da vírgula, que é o separador de decimais, a gente usa o ponto como separador de decimais. Nós podemos também ter variáveis com nomes compostos, por exemplo, doador de órgãos. Só que as variáveis não aceitam letras acentuadas, não aceitam C cedilha, elas não aceitam caracteres especiais. Basicamente, o que ela aceita para poder separar uma palavra e outra, ela não aceita o espaço, ela aceita o underline ou underscore, que é esse caractere que vocês estão vendo aqui. Doador, underline, de, underline, órgãos. Esse tipo de variável pode ser do tipo que a gente chama de lógico ou booleano, que recebe um dos dois tipos básicos, que pode ser a informação verdadeiro ou falso, 0 ou 1, true ou false. No caso aqui, geralmente a gente usa em pseudocódigo as palavras em português mesmo, ou é verdadeiro ou é falso. Com relação aos tipos de dados, eu já comentei um pouco com vocês, mas é importante reforçar. Os tipos de dados caractere são os dados do tipo texto, que envolve letras, números e caracteres especiais, incluindo também a questão dos espaços. Então, se você precisa criar uma variável que vai armazenar texto, número, espaço, por exemplo, o endereço, por exemplo, o número de telefone,
Todas essas informações são informações do tipo caractere, que a gente chama de cadeia de caracteres, que é um conjunto de strings ou caracteres. Os números inteiros, que eu já comentei com vocês, que é do tipo inteiro, a gente já viu os exemplos. Os números fracionados, que são do tipo real, também já viu os exemplos. E os tipos de dados lógicos ou booleanos, que a gente viu que tem o nome lógico, sem o acento agudo aqui, tá? E que só aceita os valores verdadeiro ou falso. Esses tipos de dados aqui, a gente chama de tipos de dados primitivos, que são caracteres ou strings, inteiros, reais e lógicos. São os tipos de dados que são aceitáveis aqui no nosso pseudocódigo, na linguagem do Portugal, que é usada dentro do Visualg. Para a gente poder criar variáveis, é importante que você entenda o seguinte: a gente precisa, dentro da nossa seção de declarações, colocar o nome do identificador, separar por 2 pontos e à direita a gente escreve o tipo de dados. Por exemplo, a variável nome, que é o nome de uma pessoa, é do tipo caractere. A variável idade é do tipo inteiro. A variável peso é do tipo real. E a variável doador de órgãos ou doador é do tipo lógico. Se você tiver mais de uma variável do mesmo tipo, por exemplo, nome e curso, você pode separar elas por vírgula. Por exemplo, nome e curso do tipo caractere, você pode declarar elas duas, separando elas por vírgula. Se você tiver variáveis do tipo real, por exemplo, peso e altura, todas as duas são do tipo real. Então você pode separar por vírgula sem problema. Então lá no nosso Visualg, nós vamos declarar, aqui na seção de declarações, nós vamos declarar algumas variáveis. Por exemplo, nome, curso, mensagem. Observem que ele ficou em azul, então quer dizer que a palavra mensagem eu não posso usar. Vou colocar aqui MSG. Todas essas variáveis são do tipo caractere. Eu posso também declarar aqui, por exemplo, idade, que é do tipo inteiro. Posso declarar aqui, por exemplo, peso, altura, que são do tipo real. Posso declarar aqui, por exemplo, doador ou doador de órgãos, que é do tipo lógico. Observem, nós fizemos a declaração das seguintes variáveis: nome, curso, mensagem, que são do tipo caractere, idade, que é do tipo inteiro, peso e altura, que são do tipo real, e doador, que é do tipo lógico. Quando a gente vai criar nomes de variáveis, é importante vocês seguirem uma regrinha básica. Prefira trabalhar com nomes em letras minúsculas, sem espaço, sem acento, sem ser cedilha. Toda variável deve começar com letra. Ela aceita, no seu nome, ela aceita letras e números, mas o primeiro caractere sempre tem que ser uma letra. Do segundo caractere em diante, você pode colocar uma letra, um número sem problema. Por exemplo, a gente poderia criar uma variável chamada N1, N2, sem problema, elas são aceitas. O que a gente não pode fazer é 1N, 2N, isso daqui não é aceito, não é permitido. Observem que ele coloca aqui em vermelho, indicando que existe um possível erro. Então, nós conseguimos aqui declarar essas variáveis. Não adianta a gente executar esse nosso programa, porque a declaração de variáveis a gente só está dizendo para o nosso programa aqui: olha, eu quero um espaço na memória para poder guardar essas informações. Eu só estou dizendo isso, reserva para mim um espaço, mas eu não estou dizendo o que tem dentro delas, basicamente. Para a gente poder usar, a gente precisa aprender a atribuir valores. Dentro do nosso bloco de início, que é a nossa seção de comandos, aqui, a gente vai ver como a gente faz as atribuições. A gente vai fazer a atribuição de uma variável apenas aqui por enquanto, que é a MSG, que é a nossa mensagem. Eu vou dizer que dentro dessa minha variável MSG, eu quero colocar um conteúdo específico. Como essa variável é do tipo caractere, eu sou obrigado a declarar o conteúdo entre aspas. Daí eu vou colocar aqui, por exemplo, olá mundo. Observem, nome da variável, daí eu coloco o sinal de menor que e o traço, que é o hífen. Esses dois caracteres juntos, eles representam o sinal de atribuição. Eu vou até colocar aqui, ó, barra barra, que é um comentário. Vou colocar aqui, ó, atribuição de valores. Coloquei aqui o símbolo para a gente lembrar depois. Então fiz aqui a atribuição de valores. Para escrever em tela, a gente já viu que tem um comando de saída chamado escreva. Então eu vou usar esse comando, escreva, e entre os parênteses eu coloco o conteúdo que eu quero escrever. Como é uma variável,
basta eu pegar o nome da variável e colocar aqui dentro. Então deixa eu só apagar essa linha aqui no delete. Observem que a gente criou uma variável MSG, que é do tipo caractere, atribuímos um valor para ela e aqui a gente está escrevendo. Eu vou executar, eu poderia pressionar a tecla F9 ou clicar no nosso botão executar. Observem que ele escreveu aqui a mensagem Olá Mundo. Vou fechar aqui, vou escrever uma outra mensagem. Curso de algoritmo. Vou clicar no botão executar. Observem aqui a mensagem. Curso de algoritmo. Então nós vimos como criar variáveis, ou seja, como declarar variáveis e como atribuir valor para uma variável. Eu vou fazer as atribuições das outras variáveis e depois eu faço alguns comentários sobre o nosso código. Observem, eu defini os seguintes valores para as minhas variáveis. Nome, eu atribuí o valor Edson Maia. Como é do tipo caractere, eu sou obrigado a escrever entre aspas. A idade, que é do tipo inteiro, basta eu atribuir o número diretamente. O peso e altura, que é do tipo real, basta eu escrever os valores e para representar as frações eu preciso utilizar o ponto. E para representar o valor do tipo lógico, basta eu escrever a palavra falso ou a palavra verdadeiro. Faltou aqui apenas eu fazer a atribuição do curso, que eu posso inclusive pegar esse aqui de cima, curso de algoritmo, e aqui na mensagem posso colocar uma outra mensagem. Sejam bem-vindos ou sejam bem-vindas. Eu vou aqui em arquivo, salvar, e eu vou salvar esse meu arquivo com o nome aula 01. Vou clicar aqui em salvar. Aqui no nome é importante que eu defina o nome do algoritmo. Por questão de organização é bom que você deixe o mesmo nome que você declarou lá no arquivo. A nossa função aqui é criar variáveis, definir tipos, atribuir valores. Você pode colocar aqui a autoria, sem problema, salvar as alterações. Então nós já temos aqui as variáveis com seus tipos declarados na seção de declaração. Já temos aqui a atribuição de valores no nosso bloco de código, que é o corpo do nosso algoritmo aqui na seção de comandos. E nós temos apenas um comando de saída, que é só o da mensagem. Eu vou digitar aqui outros comandos para a gente poder escrever outras mensagens. Vou só subir um pouquinho mais aqui e daqui a pouquinho eu faço alguns comentários sobre esses comandos. Observem que eu utilizei, ao invés do comando escreva, eu usei um comando chamado escreva L. Esse escreva L é um comando que a gente vai escrever lá no nosso terminal de comandos e vai pular uma linha. É como se a gente escrevesse esse comando e teclasse Enter no final para poder escrever um texto abaixo do outro. Eu não coloquei nesse aqui, mas eu posso mudar aqui, por exemplo, para escreva L, tá? Que pode ser o comando escreva ou escreva L, que algumas pessoas chamam de escreval, mas o mais legal é o escreva L, que é o escreva e pule uma linha. Observem também que eu utilizei aqui textos, entre aspas, dentro da minha área de parênteses, e para poder separar esses textos da nossa variável, eu utilizei a vírgula. A vírgula é o nosso operador de concatenação, ou seja, eu estou juntando este texto com esse outro conteúdo aqui. Então, eu estou juntando o texto nome com o conteúdo da variável nome. E o mesmo eu fiz aqui para outras partes. Observem, eu coloquei o texto à esquerda e concatenei com a variável. Texto à esquerda, concatenei com a variável e concatenei com mais outro texto. Fiz assim nessas 3 linhas aqui para poder mostrar de exemplos. E fiz aqui um exemplo semelhante ao primeiro lá, que é o do nome. Feito isso, vou salvar as alterações aqui no arquivo salvar, ou no disquete, ou no Ctrl S, e vou executar o meu programa. Observem, sejam bem-vindos ou bem-vindas, nome Edson Maia, idade 40 anos, peso 83,5 kg, altura 1,75 m, doador falso. Então, vou fechar aqui. Então, nós vimos, por enquanto, na aula de hoje, toda a parte básica de como escrever algoritmos utilizando Portugal ou pseudocódigo
com uma ferramenta visual chamada Visualg. Antes de finalizar esse vídeo, um outro ponto que é super importante destacar para vocês é que nessas áreas aqui do programa, aqui embaixo do código, nós temos, por exemplo, a definição do escopo das nossas variáveis. Um pouco mais para frente eu vou explicar para vocês o que é escopo de variáveis, mas basicamente existem dois tipos de escopo, que é o escopo global e o escopo local, mas vocês não precisam se preocupar com isso agora. Mas o que importa para a gente aqui, basicamente, é o nome da variável. Observem que aqui aparecem os nomes das variáveis que a gente declarou lá em cima. Aqui aparece o tipo da variável, ou seja, aparece a letra inicial do tipo, C, que é caractere, I, que é inteiro, R, que é real, e L, que é lógico. E aqui ao lado a gente tem os valores que foram atribuídos para as variáveis. Então aqui a gente tem uma visualização da memória da execução do nosso programa. Então se você criar uma variável e não atribuir um valor para ela e mandar executar o seu programa, vai aparecer aqui o nome, o tipo e vai aparecer um valor zerado aqui. No caso de caractere vai estar vazio, no caso de valor inteiro vai estar 0, no caso de valor real vai estar 0, no caso de valor lógico vai estar falso. Então, caso você não atribua valores para uma variável, alguns valores padrão serão definidos para essas variáveis. Fora os comandos de atribuição que a gente aprendeu hoje, que é essa setinha, e os comandos de saída, que é o comando escreva e o comando escreva L, nós também temos um comando chamado comando de entrada. Então eu vou fazer aqui alguns pequenos ajustes no código. Aqui no caso eu vou fazer só em alguns, eu não vou fazer em todos, tá? Eu vou só comentar aqui a atribuição do nome, a atribuição da idade e a atribuição aqui, por exemplo, de doador. Somente desses três, nome, idade e doador. Se, por exemplo, eu quiser que o usuário digite o nome, a idade e se ele é doador ou não, eu posso trabalhar com um comando de entrada. Por exemplo, eu posso usar um comando chamado leia e entre parênteses eu posso dizer qual variável eu quero guardar. Por exemplo, eu quero guardar o nome. Só que tem um detalhe, para poder deixar isso mais organizado, o usuário precisa saber que ele precisa digitar um nome. Então eu vou usar aqui, por exemplo, o comando escreva, pode ser o comando escreva ou o comando escreva L, da seguinte forma: digite o seu nome completo. Dois pontos, vou dar um espacinho. Então eu usei o comando de saída, que é para escrever em tela essa mensagem, e daí, depois que eu fizer isso, eu quero guardar o nome que a pessoa vai digitar. Para eu poder guardar o nome, eu tenho que usar o comando de entrada chamado leia. Então, o comando de entrada de dados, ele se chama leia. E eu trabalho ele aqui, no caso, em conjunto com o comando de saída, que é só para poder exibir a mensagem mesmo. Então, vai ser escrito em tela: digite o nome completo, daí aqui a gente vai pegar o nome. A gente vai fazer o mesmo aqui para idade e doador. Então vou até copiar essas linhas aqui, vou colar aqui um pouco mais para baixo e vou fazer os ajustes necessários. Então digite a sua idade. E aqui eu quero ler a variável idade. Digite, aqui no caso eu posso colocar aqui: você é doador, digite verdadeiro ou falso. E aqui eu vou guardar o conteúdo lá dentro da variável doador. Então, vai ser escrito em tela a mensagem e a gente vai armazenar na variável. Vai ser escrita a mensagem e a gente vai armazenar na variável. Vai ser escrita a mensagem e a gente vai armazenar na variável. Eu estou fazendo os comandos aqui nesse ponto porque aqui embaixo a gente vai escrever. Então, aqui a gente pega essas informações e aqui a gente escreve. Vou salvar aqui as alterações, vou executar o nosso código. Observem, digite o seu nome completo. Eu vou colocar aqui: Edson Lopes Maia Júnior. Tecla Enter. Digite a sua idade: 40 anos. Vou digitar só 40, tecla Enter. Você é doador de órgãos, verdadeiro ou falso? Vou digitar aqui, ó, falso. Vou teclar Enter. Observem. Sejam bem-vindos ou bem-vindas.
vai aparecer aqui o meu nome completo, a minha idade, vai aparecer o meu peso e altura que já tinham sido declarados, e aqui se eu sou o doador ou não. Então nós vimos que existem comandos de entrada e comandos de saída. Como eu havia falado lá no começo da aula, a gente precisa entender que todo o processamento é feito através de entrada, processamento e saída. Quando a gente define as variáveis, a gente está possibilitando a entrada de dados. Quando a gente atribui os valores, a gente está armazenando e fazendo os dados entrarem numa variável. Quando a gente usa o comando layer, a gente também está permitindo a atribuição de dados para uma variável. E daí, o comando escreva ou escreva-l, basicamente é o comando de saída que a gente tem disponível aqui no nosso Visual Guide. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar nos conceitos de algoritmos e lógica de programação, utilizando os recursos da nossa ferramenta. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!